Fala galerinha, muito bom dia, Tio Michel aqui na área. Hoje eu vim dar continuidade ao conteúdo de hidrostática e vim falar sobre o paradoxo da hidrostática. O paradoxo da hidrostática encontra-se no seu livro, na página 32, é uma continuação do capítulo que fala sobre a lei de Stevens, conteúdo da aula anterior. Agora vamos lá então falar sobre esse tema, paradoxo. Bom, o que é um paradoxo, né? Primeiramente falando, é uma aparente falta de lógica ou de nexo. Por exemplo, analise essa frase aqui do Renato Russo, ele fala assim: já estou cheio de me sentir vazio, tá dentro de uma música dele. Ou, por exemplo, o paradoxo do Caetano, né? Se você quiser me prender, você vai ter que me soltar. Então são dois paradoxos que aparentam aí uma falta de lógica. E aí nós vamos trazer isso para o nosso ramo da física, né? Então vamos lá. Considere aí 3 frascos, ambos preenchidos com o mesmo fluido. Note que os frascos, por terem formatos diferentes, contêm volumes diferentes para o mesmo fluido. Beleza. E aí nós vimos nas aulas anteriores que, por Stevens, pressão hidrostática é igual à pressão atmosférica mais a pressão causada pelaquela coluna de fluido ali. Esse termo pressão atmosférica, ele está aqui na nossa função matemática porque eu coloquei os frascos abertos para a atmosfera. Então, a atmosfera está agindo aqui nos 3 frascos, tudo bem? Mesmo que nós não tenhamos falado ainda sobre a atmosfera, que na verdade essa aula, né? A próxima aula nós vamos falar exatamente sobre pressão atmosférica. Eu tenho que colocar esse conceito aqui nessa fórmula, porque é assim que ela está escrita de uma maneira correta, tá? Mas se o frasco fosse fechado, a gente teria que tirar o termo aqui pressão atmosférica, já que a tampa do frasco ia impedir com que a atmosfera pressionasse essa linha de fluido, beleza? Então vamos lá então falar agora sobre o tal do paradoxo da hidrostática. Então já que eu tenho 3 frascos com volumes diferentes, nós poderíamos pensar o seguinte, que esse frasco aqui, por ter a maior quantidade de volume, faria maior pressão no fundo do recipiente, mas isso não é verdade. Por quê? Porque veja bem, se a pressão hidrostática é calculada com a pressão atmosférica e todos os 3 frascos estão sobre a mesma pressão atmosférica, beleza, mas a densidade do fluido, todos os fluidos são iguais, então o mesmo ρ, o mesmo campo gravitacional, a mesma coluna de fluido sobre esse ponto aqui, então eu tenho exatamente a mesma pressão hidrostática aí no fundo de qualquer recipiente. Esse é o paradoxo, porque independente do formato do recipiente, a pressão vai ser causada apenas pelo tamanho da coluna de fluido que tem acima dos pontos, né? E aí eu trouxe esse frasco aqui com esse formato para a gente explicar uma coisa, né? Porque veja bem, imagina esse ponto C aqui, e esse ponto C aqui tem essa coluna de fluido apenas sobre ele, certo? Certo. Mas o fato dessa coluna aqui existir causa uma pressão distribuída ao longo desses pontos, inclusive também ao longo dos pontos, né, da base, né, do fundo do recipiente. Então todos esses pontos aqui estão sob a mesma pressão. Você pensar assim, professor, mas e se não for verdade isso? Se a pressão aqui for menor do que aqui? Ora, se a pressão aqui nesse ponto, vamos botar esse ponto aqui debaixo da base, for menor do que a pressão desse ponto aqui, ou se fosse menor, o líquido iria escoar para o lado de lá, porque é isso que acontece, né? Na natureza as coisas tentam ir para um estado de equilíbrio. Então se aqui tivesse uma pressão menor do que aqui, o fluido ia escoar para lá até que a pressão se igualasse. Tudo bem? Beleza? Então vamos lá então passar para o nosso próximo conceito, lindões. Vou pausar esse vídeo aqui.